Vamos abrir a palavra em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e nós vamos ler os versículos de 13 a 18. 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. Vamos fazer essa leitura alternadamente. Leiamos. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Vamos ler todos os versículos 17 e 18. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros, com estas palavras. Amém. Vamos orar. Senhor, fala à tua igreja, fala ao teu povo, Senhor. Fala a todos os corações que estão presentes, e aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais, e aqueles que vão assistir depois. Que o teu Espírito esteja tocando em cada coração no momento que estiver escutando essa santa palavra. Eu te peço que tu me enchas com o Espírito Santo. Me enche, Senhor, com o Espírito Santo, para que eu possa pregar a tua palavra com poder, com autoridade, com ousadia, com unção. Pois nós clamamos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amados, quando Adão e Eva pecaram, Deus imediatamente fez a promessa de salvação. Muito obrigado, pastor Wallace. Deus prometeu enviar o Cristo, Deus prometeu enviar o Redentor imediatamente à queda. Essa promessa foi reiterada diversas vezes ao longo da história. Deus falou através dos profetas que o Messias seria enviado para a redenção. Passaram-se 4.000 anos de espera, 4.000 anos de vários profetas sendo levantados por Deus, dizendo: o Messias vem, o Messias vem, o Cristo vem, o Cristo vem. Em Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5, nós encontramos uma verdade extraordinária. Leia comigo, todos. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Note aí, queridos, o que está escrito: na plenitude dos tempos, ou seja, no tempo determinado por Deus. No reino de Deus e na história da humanidade não existe nada por acaso, porque Deus está no controle de tudo. No tempo determinado que Jesus Cristo veio, e no tempo determinado ele voltará. O texto continua e diz: Deus enviou o seu Filho. Jesus foi enviado a esse mundo. João 3,16, todos juntos. Porque Deus, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. Jesus se fez um de nós.
Jesus se tornou 100% homem, sem perder 100% da sua divindade. Jesus andou, o Senhor Jesus andou entre nós, viveu as nossas experiências, sentiu as dores, mas enquanto esteve, também operou, curando, restaurando e libertando as pessoas. Com dois objetivos Deus mandou a Jesus, dos que está aqui nesse texto, porque outros objetivos estão espalhados em toda a Escritura Sagrada, mas aqui tem dois objetivos para que Deus, na plenitude do tempo, tenha enviado a Jesus. O texto diz: para resgatar os que estavam sob a lei. Deus mandou a Jesus, na plenitude do tempo, nascido de mulher, para resgatar, para libertar, para pagar a nossa dívida. Mas o texto continua e diz: a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino de Deus, para o reino do seu Filho, para o reino de luz de Jesus Cristo. E por conta disso nós somos filhos de Deus. Você, pela graça de Deus, que já entregou a sua vida a Jesus, que já recebeu Jesus como Senhor e Salvador, você é filho de Deus. E eu quero chamar a sua atenção para o início do versículo 4 de Gálatas. O início do versículo 4 de Gálatas. O texto diz: vindo, porém, a plenitude do tempo. Vamos todos ler essa parte? Vindo, porém, a plenitude do tempo. Meus queridos irmãos, Deus preparou o mundo para o nascimento de Jesus. Deus preparou o mundo da época para o nascimento de Jesus. Deus usou os romanos, através da paz romana e construção de estradas, como também as guerras em cada povoado, em cada localidade. As pessoas daquela época tinham o costume de ter um Deus e adorar esse Deus como Deus protetor, o Deus que liberta, o Deus que cuida daquela região, daquela localidade, daquele grupo social, daquela vila, e quando daquela cidade, daquele povo. E quando os romanos fizeram a guerra e que destruíam aquela cidade, também destruía a crença naquele Deus, o que levou a descrédito de muitos deuses, e foi um ataque fulminante ao politeísmo da época. Deus usou os gregos através da língua universal, que possibilitou a comunicação e se espalhar a mensagem redentora de Cristo Jesus. Deus usou os judeus com a religião monoteísta, com a queda e com a fragilidade do politeísmo. Os judeus se levantam e mostram: só tem um Deus, o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Meus amados, Deus preparou o cenário para que Jesus Cristo viesse a primeira vez a esse mundo. Deus preparou o mundo para o nascimento de Jesus. Jesus veio a primeira vez no tempo determinado por Deus. E eu quero repetir essa afirmação: Jesus veio a primeira vez no tempo determinado por Deus, preparado por Deus. Mas o texto que nós lemos agora de 1 Tessalonicenses 2, fala da segunda vinda de Jesus. Deus revelou que Jesus viria a primeira vez. Jesus veio, amém, cumpriu sua missão e voltou ao seu trono de glória. E esse mesmo Deus fala que Jesus virá a segunda vez. E nós encontramos nesse texto de Tessalonicenses 4 verdades sobre a vinda de Jesus, que é o nosso tema. Primeira verdade é que a vinda de Jesus é certa. Vamos afirmar isso todos? A vinda de Jesus é certa. Versículo 14, leamos mais uma vez. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Vejamos aí o final do versículo 14. Jesus trará em sua companhia os que dormem. Vamos afirmar todos: Jesus trará em sua companhia os que dormem. Jesus virá, queridos. A sua vinda é certa, e Ele trará
em sua companhia os que dormem. Veja um detalhe importante nessa afirmação. Se Jesus em sua vinda vai trazer em sua companhia os que dormem, é porque as suas almas já estão com Ele. Isso é lógico. Ele, quando vier, vai trazer os que dormem. E se Ele vai trazer, porque essas pessoas já estão com Ele. Quando um filho de Deus morre, o seu corpo vai para a sepultura, cumprindo-se assim a palavra do Senhor, e o pó volte ao pó que o era, mas o espírito volta a Deus que o deu. Quando um filho de Deus morre, o seu corpo vai para a sepultura, mas a sua alma, o seu espírito vai desfrutar imediatamente da companhia de Jesus. Você já perdeu um ente querido crente em Jesus Cristo? Já perdeu? Imediatamente à sua morte, ele foi estar com o Senhor Jesus. Imediatamente. Jesus, em sua vinda triunfal, trará a todos os que morreram na fé. Bendito seja o seu santo nome. Irmãos, que coisa extraordinária. Jesus, quando vier a sua segunda vez, ele virá e trará todos os que morreram na fé. A vida de Jesus é certa. Veja aí o versículo 16. Vamos ler esse texto. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. A vinda de Jesus é certa, meu querido irmão, minha querida irmã. No versículo 14 está escrito: Jesus trará. E no versículo 16 está escrito que Jesus descerá. Amém? Mas ele não virá só. Jesus não virá sozinho. Jesus trará em sua companhia os que morreram na fé. Nesse texto a palavra de Deus é clara quando diz que Jesus virá com os redimidos. Mas há um outro, queridos, há um outro detalhe que nós temos que observar, é que Jesus não virá só, virá com os redimidos, mas não só com os redimidos. Outros seres virão em companhia de Jesus. Mateus 25, 31. E aí nós vamos ver quem mais vai vir com Jesus na sua segunda vinda gloriosa. Quando vier, leamos: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos o que, irmãos? Anjos. Jesus vai vir com quem? Acompanhado com todos os redimidos e com todos os anjos. Então se assentará no trono da sua glória. Se você crê nisso, diga amém. Aleluia. Amados, isso deve encher o nosso coração de esperança. Isso deve encher o nosso coração de vida, de alegria. É por isso que no versículo 13 o apóstolo Paulo escreve, versículo 13: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes, que não saibam dessas coisas. Elas estão reveladas e o Senhor revelou para nós, com o objetivo de nos consolar, de nos fortalecer, de nos estimular, de nos motivar. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, todos, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Aqueles que ainda não tiveram a experiência do novo nascimento, de receber a Cristo como Senhor e Salvador, não tem essa esperança. Mas aquele que já o recebeu tem essa viva esperança. Bendito seja o nome do Senhor. A vida de Jesus deve encher o nosso coração de alegria, de vida, de força, de motivação para ser sal e luz, e para nos tornar e ter e viver em uma vida de santidade. A vinda de Jesus é certa. Mas há uma segunda lição nesse texto: a vinda de Jesus será poderosa.
Todos, a vinda de Jesus será poderosa. Versículo 16. Leamos mais uma vez. Porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo, três verdades reveladas aqui nesse versículo. Primeiro, o Senhor dará a palavra de ordem. Imagine isso. O Senhor está sentado no trono, se levanta e diz: chegou a hora. Chegou a hora. Amados, isso vai acontecer no céu. O Senhor se levantará no seu trono e vai dizer: chegou a hora. Hoje nós podemos dizer: está chegando a hora. Está chegando a hora. E quando o Senhor disser: chegou a hora, a voz do arcanjo será ouvida. A voz do arcanjo será ouvida, e a trombeta de Deus ressoará. Louvado seja o nome do Senhor. Dá para você imaginar essa cena? Imagine, irmãos. O Senhor está sentado no trono, se levanta e diz: chegou a hora. O anjo comunica a mensagem, e a trombeta no céu toca de uma maneira gloriosa e poderosa. Chegou o dia, chegou a hora do triunfo glorioso do Senhor em resgatar o seu povo e a sua igreja. Quando isso acontecer lá na glória, essas três coisas, o Senhor dá a palavra de ordem, o anjo anuncia, a trombeta tocar, Jesus descerá dos céus, e os mortos em Cristo, todos, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Naquele glorioso dia, a presença de Deus, de Jesus Cristo, se manifestará tão poderosamente que os mortos ressuscitarão e que os corpos dos mortos serão recriados. Naquele glorioso dia, a presença do Senhor tão poderosa, mediante a voz poderosa que sairá da sua boca, os mortos ressuscitarão e os seus corpos serão recriados. E o que é que garante que isso vai acontecer? É tão bonito, mas será que vai acontecer mesmo? O que é que garante que isso vai acontecer? Versículo 14, vamos ler? Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Meus queridos irmãos e irmãs, o que garante que isso vai acontecer é a ressurreição de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo ressuscitou, Ele já garantiu a nossa ressurreição. A ressurreição de Jesus é a garantia da ressurreição de todos os que morreram na fé. Assim como Jesus ressuscitou a Lázaro, todos os mortos ressuscitarão. Imagino eu que em Lázaro, Jesus diz: Lázaro, vem para fora. E os comentaristas dizem: sabe por que Jesus diz Lázaro, vem para fora? Porque se ele apenas dissesse vem para fora, todos os que estavam ali ao alcance da sua voz ressuscitariam. Mas ele foi específico, ele chamou Lázaro. Naquele dia ele vai dizer: venham para fora, e todos os mortos em Cristo ressuscitarão. Louvado seja o nome do Senhor. Basta apenas uma palavra do Senhor, do poder de sua palavra, todas as coisas foram criadas do nada, porque o verbo bará significa criar do nada, e do poder de sua palavra, todos os mortos ressuscitarão. Amados, isso é para dar glória a Deus, é para exaltar, glorificar e se alegrar no Senhor. Todos os mortos ressuscitarão pelo poder da sua palavra. Assim como Jesus ressuscitou, todos os mortos ressuscitarão. Ele, Jesus, é a nossa garantia. A vinda de Jesus é certa.
A vinda de Jesus será poderosa, mas há uma terceira lição: a vinda de Jesus será arrebatedora. Versículo 17. Todos. Depois. Quando Jesus Cristo voltar, haverá duas situações. Olha para o texto. Os vivos serão arrebatados. O que é que o texto diz? Quando Jesus aparecer lá nos céus, vai acontecer? Os vivos serão arrebatados. Mas há uma outra coisa que antecede isso. O que é que o texto diz? Os mortos, esses ressuscitarão e serão arrebatados também, junto com os vivos. Primeiro os mortos ressuscitam, e aí junta com os vivos e eles são arrebatados. É o que diz aí no início do versículo 17. Início do versículo 17, todos juntos. Depois, nós os vivos, os que ficarmos, bom, se fosse hoje, nós estamos vivos aqui, nós seríamos arrebatados. Depois, nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. Agora veja a palavra que vem em seguida. Qual a palavra que vem em seguida? Juntamente com eles quem? Os mortos que vão ressuscitar. Os vivos se encontrarão com os mortos, e os vivos e os mortos serão arrebatados. Você crê que você vai ser arrebatado pelo poder do Espírito de Deus? Aleluia! Os dois serão arrebatados. Nós não acreditamos em um arrebatamento secreto e distinto da segunda vinda visível. Nós acreditamos que a segunda vinda de Jesus será única, visível, audível e gloriosa. Nessa segunda vinda de Jesus acontecerá o arrebatamento, e nesse arrebatamento todos os filhos de Deus se reencontrarão. Todos os filhos de Deus se reencontrarão. Eu fico imaginando isso, queridos. Quem você gostaria de se reencontrar logo, de cara? Eu sei que todo mundo quer contar com Jesus, né? Mas de pessoas amigas, de pessoas que nós conhecemos, quem você desejaria encontrar logo? Talvez o pai, mãe, o irmão, um grande amigo, um grande homem de Deus. Nós vamos nos reencontrar. Nós vamos nos reencontrar. Versículo 17: seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Vamos nos encontrar com o Senhor aonde? O que é que o texto diz? Aonde? Nos ares. Isso me faz lembrar 1 João capítulo 3 versículo 2. 1 João capítulo 3 versículo 2. Leamos todos. Amados, aleluia. A vinda de Jesus é certa, a vinda de Jesus será poderosa, a vinda de Jesus será arrebatedora, mas há uma outra lição: a vinda do Senhor será definidora. Final do versículo 17, leamos todos. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Toda a igreja, leamos juntos. E assim estaremos para sempre com o Senhor. E eu gostaria que você personalizasse isso, dizendo: e assim estarei para sempre com o Senhor. Todos. E assim estarei para sempre com o Senhor. O Senhor virá
nós nos encontraremos com Ele, nós estaremos para sempre com Ele. Duas coisas extraordinárias. Primeiro, nós nos encontraremos com Ele. Amém? Nós vamos nos encontrar com o Senhor Jesus, todos nós. Mas há um outro detalhe: nós estaremos para sempre com Ele. Vamos ler mais uma vez o final 17. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Estaremos com o Senhor e estaremos com o Senhor para sempre. Não haverá, queridos, nenhuma possibilidade de perdermos tão grande salvação. Não haverá possibilidade, depois de entrarmos nos céus e a glória celestial, de sermos expulsos de lá. Não haverá essa possibilidade. No Éden, o Senhor visitava seus filhos, e havia a possibilidade de pecar e de serem expulsos do paraíso terreno. E isso aconteceu. No céu, o Senhor estará para sempre com os seus filhos, e não haverá qualquer possibilidade de pecarmos e de sermos expulsos do paraíso celestial. Louvado seja o nome do Senhor. A Ele toda a honra e toda a glória. Estaremos com o Senhor para sempre. E é por isso que o apóstolo Paulo conclui esse texto com o versículo 18. Toda a igreja: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. A equipe de louvor, por gentileza, console o seu coração, meu querido irmão, com essas palavras, com essas verdades. Encha o seu coração de esperança. Amém, amado? Liberte-se de tudo que lhe prende a não ter uma vida de comunhão com o Senhor. Liberte-se hoje. Como é que está a sua vida com Deus, de comunhão com Deus, de serviço ao Senhor? Ele voltará, está voltando, vai ser glorioso, poderoso e vai ser definitivo. O que é que está impedindo a sua comunhão, a sua dedicação ao Senhor? Viva para a glória do Senhor. Se coloque à disposição de Deus para realizar a obra do Senhor. Enquanto o Senhor não vem, nós temos o privilégio de trabalhar para Ele. A vinda de Jesus é certa. Amém? A vinda de Jesus será poderosa. A vinda de Jesus será arrebatedora. E a vinda do Senhor será definidora. Você está preparado, está pronto, está dedicado? Então vamos louvar ao Senhor. Maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Jesus, eu canto pelo que fez por mim.